Amados, queremos dar boa noite a todos, os nossos irmãos em Cristo, hebronitas, também de outras igrejas. É uma alegria poder estar novamente na casa do Senhor, nesse dia de terça-feira, dedicado ao estudo bíblico da palavra do Senhor. E a nossa sincera oração é que a palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Ela é o alimento espiritual para as nossas vidas. Que Deus possa usar grandemente a sua palavra hoje à noite. Na semana passada, nós concluímos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e nós estamos assim estudando nessas terças-feiras à noite as cartas chamadas cartas da prisão. O apóstolo Paulo, ele foi preso ali em Roma, e de lá ele escreveu cartas para igrejas. Ele escreveu a carta de Efésios, a carta de Filipenses, a carta de Colossenses e uma carta particular a Filemon. Depois Paulo foi libertado. Ele tinha a intenção de ir à Espanha, mas novamente ele foi preso, levado para Roma, e ali, antes da sua morte, ele escreveu mais cartas chamadas cartas pastorais. A primeira Timóteo, Tito, a segunda Timóteo. Então Paulo depois partiu para a casa do Pai. Então, hoje à noite nós vamos iniciar o estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, aos Colossenses. Eu gostaria de iniciar com uma oração. Para nós, particularmente, é sempre um desafio que Deus possa nos dirigir, nos ajudar, não só a começar, mas continuar, e se for da vontade do Senhor, até concluir mais uma carta. Então nós vamos pedir a direção do nosso Deus, e a nossa sincera oração é que a palavra venha ser abençoada, a sua igreja seja edificada e também almas sejam salvas para o reino do Senhor. E que toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo esteja mesmo nos dirigindo. Ele seja o nosso professor nessa jornada em Colossenses que estaremos iniciando agora. Então vamos pedir a direção do nosso Deus, do nosso Pai, para esse trabalho. Bondoso Deus, nosso Pai celestial, é um privilégio, também uma alegria podermos ter um tempo de reunirmos como igreja para juntos, Pai, estudar a Tua santa e bendita palavra. Sabemos que a Tua palavra, ela é o alimento espiritual para as nossas vidas, para a Tua igreja, e sabemos a grandeza que ela é, e sabemos a nossa também insuficiência, nossa pequenez, diante de tão grandes revelações que o Senhor tem dado à Tua igreja. Mas nós te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor realmente nos ajude nessas terças-feiras à noite, em que vamos abrir a Tua palavra nessa preciosa carta. E que o Teu Santo Espírito, Ele que foi o autor dessa palavra, usando como instrumento o Teu servo, o apóstolo Paulo. E esse mesmo Espírito seja aquele que vai nos instruir hoje à noite.
seja o nosso professor. E assim, Pai, te pedimos que a palavra venha ao encontro de cada coração, de cada necessidade. A tua igreja reunida nesse momento, aqueles que estão nos assistindo e ouvindo, possa receber a tua palavra e colocar em prática em suas vidas. Também, se porventura há um amigo que esteja assistindo, ouvindo, mas que ainda não é filho do Senhor, ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que a tua palavra também é poderosa para transformar, ela faça aquilo que nós não podemos fazer. Que o teu Santo Espírito trabalhe grandemente hoje à noite. Assim nós entregamos carinhosamente em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele escreveu realmente essas cartas da prisão, e especificamente aqui essa carta à igreja ali em Colossos. Só para nós nos situarmos, a cidade de Colossos, ela estava ali na região da Ásia Menor. Então, para nós nos localizarmos, a igreja de Éfeso, que é era na cidade maior ali, mais famosa, ficava cerca de entre 150, 170, 160 quilômetros. Tem essa variaçãozinha aí, mas é só para a gente se colocar, né, se localizar. Então, Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso. A 15 quilômetros de Éfeso, de Colossos, ficava outra cidade também conhecida, Laodiceia. Também a igreja ali de Laodiceia estava ali próximo, Éfeso, Laodiceia, e também Hierápolis. Então, essas cidades ali próximas faziam parte daquela região ali da Ásia Menor. Então, essa igreja ali em Colossos, ela foi implantada, acreditamos sim, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele esteve ali naquela região e chegou mesmo ali em Éfeso. E durante 3 anos, Paulo ficou ali em Éfeso. Então, se nós vermos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, Atos 19, o apóstolo Paulo diz aqui, Atos 19, 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O apóstolo Paulo, no capítulo 20, ele está indo para Jerusalém. Então ele manda chamar ali os presbíteros de Éfeso para uma reunião final. Ele já sabia que ele não voltaria mais, né? Então há um clima mesmo de despedida. E se você vê aqui Atos capítulo 20, verso 31, Paulo diz assim, olha, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder de vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. No verso 36 diz, tendo dito isto,
estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, essa igreja de Éfeso, Colossos, Laodiceia e Hierápolis fazia parte, né, do ministério do apóstolo Paulo. E a notícia que nós temos é que realmente não foi o Paulo que fundou essa igreja em Colossos. Aparentemente, ele nem esteve lá em Colossos, apesar de ser uma localidade próxima. Se você vê aqui em Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 1, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, colossenses, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então, era uma igreja que Paulo sabia da sua existência, mas não teve a oportunidade de estar assim com esses irmãos. Mas o que acontece? Paulo está preso em Roma e Epáfras, que realmente é aquele que levou o evangelho, o fundador, o pastor da igreja, ele vai até Roma encontrar Paulo lá na prisão e levando assim relatório da igreja, de como os irmãos estavam. E esse homem, Epáfras, ele, como o fundador, como o pastor, o pai, né, o precursor, ele tinha uma grande preocupação realmente com a igreja, não só de Colossos, mas de Laodiceia e de Hierápolis. Então, como que Éfeso, né, era a igreja mãe e enviava obreiros ali para as outras cidades. E esse Epáfras, esse amado irmão, era o homem que cuidava ali daquelas igrejas. Então, ele chega ali a Roma, levando notícias, relatório a respeito da igreja. Vamos ver aqui em Colossenses capítulo 1, o Paulo diz assim, está dando a introdução da carta, mas ele fala aqui no verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, o nosso amado conservo, e quanto a vós outros, o fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos para o finalzinho da carta, no capítulo 4, quando Paulo escreve assim, saúda-vos Epáfras, ou seja, a carta foi enviada e Epáfras estava, quando Paulo estava escrevendo essa carta. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, esse homem vai a Roma levar relatório, levar notícia de como estava na igreja. E Paulo ali vai ouvir maravilhas dessa igreja, da fé, do amor, da esperança que eles tinham, da conduta, ou seja, notícias boas. Mas também Paulo vai
vai ouvir de Epáfras relatório de que naquela igreja, naquela região, havia realmente, até em Filipenses nós estudamos, né, os falsos profetas, os falsos obreiros, havia heresias no meio da igreja, os inimigos do Evangelho de Cristo, o legalismo do judaísmo, também havia o paganismo, o mundanismo, filosofias, coisas que estavam penetrando ali na igreja, coisas destruidoras. Se você ver aqui no capítulo 2, no versículo 8, o Paulo diz assim, olha, cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, era nesse contexto, né, de preocupação, de incentivar, de fortalecer, de instruir a igreja em todos os sentidos, é que Paulo, vendo assim, né, o empenho desse homem Epáfras, ele resolve, dirigido pelo Espírito Santo, a escrever essa carta. Então, ele escreve a carta e manda a carta, né? Se você ver aqui no capítulo 4 e no versículo 7, ele escolhe 2 irmãos para levar. Acredito que a carta também a Éfeso, a Filipenses, a Colossenses e até a de Filemon, porque ele diz aqui, capítulo 4, verso 7, olha, quanto à minha situação, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Então, esse homem Tíquico estava encarregado de levar a carta. E não só ele, mas diz aqui, em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, Tíquico era um amado irmão e fiel ministro e conservo do Senhor no ministério do apóstolo Paulo, um companheiro de luta, de batalha, como havia outros, né? E esse Onésimo aqui, amados, era um escravo fugitivo que foi gerado por Paulo lá em Roma. Esse homem se converteu, ele era um escravo, e um escravo de Filemon. Ou seja, Filemon era da igreja de Colossos. E era um crente que tinha escravos na sua casa. E aqui esse homem Onésimo, ele fugiu, né, do seu patrão, até roubou, porque Paulo o encontra lá em Roma. Aliás, ele encontra Paulo em Roma e nasce de novo, recebe o Evangelho. E Paulo passa a cuidar desse homem, e ele fica lá na prisão com Paulo, mas Paulo resolve mandá-lo de volta, né, para reparar o erro. Ele saiu fugitivo, mas agora ele é um crente no Evangelho. Então ele vai voltar à casa de Filemon para se reparar, se retratar, e leva uma carta do Paulo. Olha que coisa, né? Especial. E Paulo diz, olha, perdoa, e tudo se ele te defraudou alguma coisa, bota na minha conta. Então, é nesse contexto que Paulo manda essa carta à igreja ali em Colossos, juntamente com o Tíquico, com Onésimo, e a carta a Filemon. E chegando ali, né, o apóstolo Paulo, ele fala que essa carta,
né, ela tem que ser lida. Ela tem que ser mesmo lida. Veja aqui, no versículo 16, capítulo 4. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. E sabe, amados, nesses dias, só hoje eu já li umas 3 ou 4 vezes essa carta. Ontem também, e a gente vem lendo, né, durante a nossa vida cristã. Lê essa carta. Leia essa carta. Hoje o Edivaldo mandou uma mensagem, ele gosta muito dessa carta, né? A carta, ele lê muito essa carta. E Paulo diz: leia a carta. Vocês se reúnam para ler a carta, não só de Laodiceia, depois Laodiceia, leia também Hierápolis. Sabe, amados, talvez você já leu, mas imagina, assim, Tíquico e Onésimo chegando em Colossos, numa viagem longa, perigosa, de Roma, com uma carta. E naquele tempo, né, não tinha uma igreja assim como a nossa, mas as igrejas se reuniam em casas. Se você vê aqui, diz, olha, no verso 15, saudai os irmãos de Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, vamos imaginar que chegou hoje a carta a Colossos, e Tíquico e Onésimo, olha, irmãos, chegou a carta que veio de Paulo, com notícias do Paulo, com notícias de Epáfras, dos irmãos, o que está acontecendo, e ele pediu para nós lermos essa carta. E vamos imaginar que foi uma terça-feira, né, de manhã, e à noite a igreja reuniu para ler a carta. E sabe, amados, é bem propício. Hoje à noite nós estamos reunidos, aqui tem pouquinhos, só os irmãos que têm nos ajudado aqui na transmissão, mas vocês estão em casa. Há uma igreja na sua casa, nesse momento. E como o pastor tem falado, nós aqui também, você pai, você mãe, aquela que é o líder, aquele que tem que ser o líder espiritual da sua casa. Vamos ler essa carta, ela não demora muito não. Então vamos, né, é a carta que veio para a igreja de Colossos, para ser lida em Laodiceia, para ser lida em Hierápolis. E acredito, é a primeira vez que nós vamos ler aqui nessa igreja toda a carta, como que chegasse agora, né? Então vamos, acredito que os irmãos vão colocar também para facilitar. Eu vou pegar aqui a Bíblia grande, de letras grandes, e vamos ler essa carta enviada a Colossenses, mas enviada também à igreja Hebron, a igreja que hoje está reunida na sua casa. Então diz assim, Colossenses, ela foi depois arrumada em capítulos e versículos, mas quando chegou era carta, né? Uma carta é para ser lida integralmente. Então vamos ler uma leitura mesmo no sentido espiritual, né? Sem muita pressa, mas procurando entender, concentra mesmo nessa leitura. Então diz assim, Colossenses, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai.
damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto
dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, a quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não
retendo a cabeça, da qual todo corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa
e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que do Senhor a recompensa da herança. Recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça recebe em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo quanto por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, e a graça seja convosco. Amém, irmãos?
Sabe, amados, é uma emoção, né? A gente lê uma carta dessa. Foi pouco tempo, não calculei, mas foi uns 20 minutos, acredito, sabe? Então, vamos ler essa carta, né? Mas não só ler, mas acho que a alegria do Paulo era ver a igreja crescendo, desenvolvendo, né? Em graça, em conhecimento, em espírito, em verdade, assim como lemos coisas maravilhosas aqui. E eu aconselho aos amados irmãos, vamos fazer um propósito daqui por diante, até o final do estudo, você pode ler essa carta toda terça-feira, assim como eu vou fazer e já tenho feito, né? E muito mais agora. Mas, irmãos, essa foi a ordem de Paulo, né? Muito bem, nós acabamos de ler, e sabe, hoje, nessa introdução, eu estava, na verdade foi ontem, até lembrando do nosso pastor Lobato, e eu o conheci no ano de 96. Ele foi, assim, o nosso professor era no Seminário Bíblico Hebron. Aqui era Instituto Bíblico Hebron, e funcionava aqui na igreja onde nós estamos, mas no prédio antigo. Então, era uma noite dessa de terça-feira, havia o devocional, começava com o devocional, depois havia esse estudo bíblico, que era dado pelo pastor Fred, e depois nós tínhamos uma aula com o nosso pastor Lobato. E foi logo a primeira vez que eu o conheci. Eu me converti em novembro de 95, e logo em março de 96, começou o seminário. Então eu o vi, assim, pela primeira vez, o pastor Lobato. E eu estava lembrando dele, porque ele brincava conosco, né? Ele dizia, olha, eu sou um homem de 4 P's, né? Eu tenho 4 P's, eu sou um homem de 4 P's. Aí ele brincava. Ele não era doutor, mas ele disse que ele era pós-doutorado, ele era PhD. Então ele dizia, eu sou PhD, pequeno homem de Deus, era o primeiro P. Aí ele dizia que ele era preto, né? Era um pequeno homem de Deus, preto, pobre, e era pastor. Era o pastor 4P. Até a gente brinca com ele, né? E lembrando isso ontem, à noite ele me ligou, pedindo oração pela sua esposa, né? Um cooperador, um Epáfras, né? Um desses homens nesses dias, um servo fiel do Senhor. E vamos orar, pastor. Temos orado pelo Senhor. Aí nós falamos ontem à noite, ele não sabia, né, que eu ia introduzir Colossenses com os 4 P's dele. E sabe, meus amados irmãos, assim, nós acabamos de ler essa epístola e sobressaiu para mim 4 P's, assim, para a gente iniciar, né? E eu queria começar com 4 P's, assim, relevantes, 4 pessoas, 4 personalidades que nós acabamos de ler que envolve realmente a carta, né? Então, o primeiro P é a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é exaltado aqui nessa carta, é demonstrado por Paulo como a perfeição, a plenitude, a suprema suficiência, né? Tudo mesmo. Então, é a personalidade principal aqui, a pessoa principal, a pessoa de Cristo, a completa plenitude de Deus. O que ele é, Paulo exalta aqui, né? Se você vê
no verso 15 do capítulo 1, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha o que ele é, né? Aqui no capítulo 2, no versículo 2, diz assim, olha, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente a amor, e que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ele é, né, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então veja a pessoa de Cristo, o que ele é. Mas não só o que ele é, irmão, mas o que ele fez. Olha o que ele fez. Aqui em capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, temos a remissão realmente dos pecados. No capítulo, aqui no versículo 20 diz, olha, porque, né, havendo feito o que ele fez, Colossenses 1:20, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ou seja, a obra do Calvário, nós aprendemos no seminário, né, pastor? Ela é muito maior, ela é plena, é completa. Meus amados, nós vamos chegar lá, né? Que Deus nos dê graça, sabedoria para estudar e para nos animar. A obra do Calvário, pastor Fred nos ensinava que ele foi satisfeita a justiça de Deus. Subordinou, né, o diabo, Satanás, capítulo 2, no versículo 15 diz, olha, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satisfez toda a justiça de Deus, subordinou Satanás, tirou a cabeça da serpente, a autoridade, né? E salvou o pecador. Colossenses 1:21 diz, e a vós outros também, depois de ter feito essas coisas, reconciliar-se consigo mesmo, as coisas quer na terra, quer no céu, e verso 21, e também a vós outros, né, nós, que outrora era estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, o que ele fez? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foste pregado a toda criatura, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja,
a pessoa de Cristo, né? A plenitude de Deus, o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, é tudo nele, né? É por Ele. Aqui no capítulo 2, no versículo 7, o que Ele faz nele, em Cristo. Diz aqui no verso, ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, né? Ele faz. Irmãos, Ele colocou sobre nós o seu Santo Espírito, a presença dEle nele, Ele continua fazendo. Nós aprendemos lá em Filipenses 1, 6, aquele que começou a boa obra, esse que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele, amados, nós devemos andar. Nele, né? Diz aqui, radicados. Nele, edificados. Nele, confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo, andando, desenvolvendo em ações de graças. Veja aqui, né? Verso 10. Também nele, Colossenses 2,10, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Colossenses 3, aqui, o que ele faz, né? No capítulo 3, no versículo 15, diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações, a paz dele em nós. Ele é a nossa paz, a paz de Cristo, né? Andando, nos ajudando, nos dirigindo, nos animando, diz aqui, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, não só a paz de Cristo em nós, para nos ajudar, né? Mas a palavra de Cristo para nos instruir, nos aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Não só a paz presente, a palavra presente, mas o meu proceder, né? E diz, olha, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, essa pessoa preciosa, né? A plenitude de Jesus Cristo, o que ele é, o que ele fez, o que ele faz e o que ele ainda fará, irmãos. Está tudo aqui, né? O apóstolo Paulo, ele escreve, diz aqui, olha, Colossenses capítulo 1, e no versículo 26 diz assim, o mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações, agora, todavia se manifestou nos santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, o que ele ainda vai fazer? A nossa glorificação, né? É esse que tem assim toda realmente a plenitude. E no capítulo 3, no versículo 4, diz assim, olha, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com ele em glória. Então veja, né, assim, o aperitivo que é essa carta aos Colossenses. Estamos chegando no nosso tempo, mas os 4 P's aqui dessa introdução que Paulo realçou, né, que foi assim, relevante, a pessoa de Cristo, o que ele é, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. E os outros 3 a gente vai ver para a semana,
tá bom? Então, amados, orem e, amado irmão em Cristo, é para animar nessa carta de hoje, essa leitura de hoje, essa introdução de hoje. E você, meu amado, que está ouvindo a palavra, essa carta, ela não foi escrita para você, que não tem Cristo como seu Salvador, porque a pessoa dessa carta relevante, né, eu vou falar agora, mas é para o povo de Deus. Aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o seu irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus. Se você ainda não tem Cristo, se Ele ainda não te libertou do império das trevas, você infelizmente não é filho de Deus, não é santo, não está em Cristo. Mas hoje, esse que nós acabamos de ler, que fez a paz pelo seu sangue na cruz, que pagou o preço do pecado, que cancelou o escrito de dívida, que venceu a morte, venceu o diabo, venceu tudo, ele tem o poder de te transformar. Aliás, Paulo diz, ele nos libertou, o poder de te libertar do império das trevas e de te transportar para o reino do Filho do seu amor. E é Ele que dá a redenção, o novo nascimento, a regeneração, uma nova vida, te dá o perdão, diz aqui, né? A remissão dos pecados, porque Ele tem todo o poder, toda a plenitude. Que Deus possa, né, ter falado também no seu coração. E nós vamos terminar e orar e continuar para a semana com os restantes dos pages da introdução, né? Pai, muito obrigado por essa hora em que temos o privilégio, Senhor, de abrir a Tua palavra e ler essa carta tão especial, tão maravilhosa, e que a Tua igreja Hebron aqui, e amados irmãos de outras igrejas, e o ouvinte, aquele que está nos assistindo, possa se beneficiar realmente com a beleza dessa carta, os ensinos, a instrução, e que possamos realmente andar, como diz aqui, para o Teu inteiro agrado, como a luz desse mundo, como aqueles que vão proclamar essas verdades. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nessa jornada, a sermos grandemente abençoados, edificados. E também, Pai, usa essa palavra para tirar alguém das trevas para a luz, para tirar alguém mesmo do reino da potestade de Satanás para o reino do Filho do seu amor. Entregamos carinhosamente cada vida em Tuas mãos. Desde já aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma boa noite, que Deus abençoe grandemente. Amanhã, nesse mesmo horário, o pastor Nivan vai estar aqui também, trazendo um estudo bíblico da Palavra de Deus para toda a igreja. Mas é o que ele dá lá na congregação João Paulo I, mas é para toda a igreja de Cristo aqui nessa terra. Uma boa noite, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.